Olá, bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando nesse período diferente e atípico que estamos passando, um período necessário para nos resguardarmos, cuidarmos da nossa família, da nossa saúde. É um momento necessário, difícil, mas muito seguro para todos nós. Se cada um fizer a sua parte, logo estaremos novamente na sala de artes tendo aula como costumamos ter, certo? Por enquanto, vai ser por aqui, tá? Hoje eu queria falar para vocês de um artista chamado Claude Monet. O Claude Monet, ele foi muito importante, assim como outros artistas, para um movimento artístico, um pedacinho da história da arte, um pedação, que chama impressionismo. Então, ele foi, esse aqui é o Monet, olha, tá vendo? Aqui ele tava no jardim dele, né? E o Monet, diferente das outras pessoas da época, os outros artistas, ele estava um pouquinho à frente do seu tempo, porque ele costumava pintar diferente do que as academias de artes exigiam na época, né? Percebam que ele faz pinceladas mais soltas, mais leves, sem muito contorno. Ele gostava muito de retratar a natureza, as áreas externas. E naquela época, as academias de arte, os críticos de arte, eles gostavam daquela pintura mais encomendada, mais estática, sabe? Por exemplo, a Mona Lisa, que ela é uma pintura muito certinha, muito serena, com contornos, contraste do claro, do escuro, tá sempre dentro de um ambiente fechado, nunca na área externa. E o Monet, ele era apaixonado pela natureza, pela luz do sol, pelos reflexos que causavam na água. Então ele era um grande amante desse tipo de arte. E ele gostava de retratar exatamente o que ele via e o que ele sentia quando ele estava fazendo as suas obras dessas determinadas coisas que ele gostava de desenhar. Por exemplo, olha só, ele pegou um barquinho, o barquinho dele, e ele transformou esse barquinho em estúdio flutuante. Então, ele, na França, aonde ele nasceu, ele costumava pegar o barquinho. Na França tem um rio que passa, que corta a França, que se chama Rio Sena. Então ele pegava o barquinho dele e passeava pelo Rio Sena. E aí ele via uma obra um determinado lugar que ele gostava, que ele achava bonito, que ele achava interessante, ele transformava aquilo em obra. Então ele parava o barquinho ali, pegava tinta, tela, pincel e começava a retratar exatamente o que ele estava vendo naquele momento. Com isso, ele foi muito criticado na época. Como eu disse para você, ele foi considerado o pai, né, o precursor do impressionismo. Naquela época, teve uma exposição de arte e ele e os amigos dele levaram as obras que eles costumavam fazer, da maneira com que eles faziam. E os críticos de artes daquela época viram aquelas obras e ficaram impressionados, mas não impressionados positivamente. Eles não gostaram do que eles viam. Eles falavam que eles faziam um monte de borrões, que parecia que a tela estava inacabada, que eles precisavam ainda aprender a pintar. E por isso, esse movimento artístico, né, ficou conhecido como impressionismo. Mas na época, não foi uma impressão positiva, e sim uma impressão negativa que os críticos de arte viram naquele momento. O quadro que estava exposto nessa exposição era este quadro aqui, olha, que se chama Impressão Sol Nascente. E foi esse quadro que deu início ao movimento impressionista, um quadro de Monet. Muito bem, como eu disse, se vocês pesquisarem, né, as obras de Monet, ele gostava muito da questão do reflexo, da luz do sol, que incandescia sobre as paisagens, sobre as coisas, sobre as construções. E então vocês vão encontrar diversas obras
da mesma pintura com o mesmo desenho, porém de maneira diferente. Porque o Monet ele falava assim que a obra de arte ela não é a mesma, a pintura e a paisagem não será a mesma, dependendo da iluminação que tem sobre ela. Então ele falava assim que a mesma paisagem que a gente retrata de manhã, ela é a mesma paisagem, mas ela tem completamente, ela tem outra sensação quando ela é retratada à noite, porque a luz que reflete nela muda a sensação da paisagem. E ele estava certo. Por exemplo, olha aqui, essa aqui é a pintura da catedral. Pode perceber que ele tem várias vezes a mesma pintura da mesma catedral e em diferentes dias, em diferentes horários, em diferentes estações do ano. Por quê? Porque ele falava que tudo isso mudava as características da paisagem. Agora eu vou contar um pouquinho da história do Monet, né? Ele tinha uma esposa chamada Camille, com o qual ele teve 2 filhos, o Jean, que era o mais velho, e o Michel, que era o mais novo. Naquela época, olha que interessante, né? A história de Monet tá meio que se cruzando com a nossa. Naquela época, existiam muitos vírus, muitas bactérias, costumavam ser chamadas de pestes, né? Porque era uma coisa que se espalhava rapidamente, assim como está acontecendo hoje em dia com o nosso coronavírus, né? Então, naquela época, as pestes eram muito piores do que hoje, por quê? Porque não tinha tanto estudo, as pessoas não tinham tanto conhecimento, não tinham tanto cuidado. E o que aconteceu? Depois que a Camille, a esposa do Monet, teve o Michel, que é o segundo filho dele, ela ficou muito doente e veio a falecer. E aí, o que o Monet ia fazer? Ele precisava pintar e ele tinha 2 filhos para criar. Então, o amigo dele convidou o Monet para ir morar com ele. E enquanto o Monet fosse trabalhar e ajudava no sustento da casa, a esposa desse amigo, chamada Alice, poderia cuidar dos filhos do Monet. E assim foi feito. O Monet foi morar, né, com esse grande amigo, só que para infelicidade, esse amigo acabou vindo a falecer. Diz, né, a história que ele morreu atropelado. Mas a gente não tem, assim, registros a fundo, tá? Do que o Ernest acabou morrendo. Mas dizem que ele morreu atropelado. E aí ficou o Monet, os 2 filhos, a Alice, que era a esposa do amigo dele, com os 6 filhos que eles tinham. Então, ao todo, na casa, tinham 8 crianças. A casa estava apertada e aí o Monet resolveu comprar uma casa numa chácara, né? Onde tinha muito mato e, obviamente, amante da natureza como ele era, ele nem pensou 2 vezes que era ali que ele queria morar. Então, foram morar na casa, na nova casa, a Alice, o Monet, que eles acabaram se casando, e os 8 filhos, 2 do Monet e 6 da Alice. E aí, com o passar do tempo, o Monet ele foi construindo um jardim neste lugar. Hoje, esse jardim existe, a casa que o Monet viveu com os filhos e com a Alice também existe ainda, chamado o Jardim de Monet, que fica em Giverny, na França. Ele é aberto para visitas, né? Porém, no outono e no inverno ele fecha, ele fica aberto apenas no verão e na primavera, que é exatamente aonde tem a beleza das flores, né? E lá o Monet pôde plantar inúmeras plantas, flores, e ele retratou isso em diversas obras dele. Vocês podem perceber que é comum também vocês verem nas obras de Monet as ninféias, que fazia parte do jardim aquático dele. O Monet, ele construiu um lago, né, para ele conseguir plantar as flores flutuantes dele, cultivar as flores. E em cima desse lago, ele criou a ponte japonesa. Essa ponte, ela é muito famosa e ela é retratada em inúmeras obras de Monet. Ele criou essa ponte que passava em cima desse lago, que lá de cima ele conseguia pintar as flores flutuantes.
E assim foi a vida do Monet no final da vida dele. Ele ficou praticamente cego por conta de cataratas e nem assim ele deixou de pintar. Praticamente cego, você via que ele ainda conseguia, esse quadro aqui, ó, ele pintou, ele estava praticamente cego. Ainda assim, ele conseguia retratar as imagens do jardim, porque ele tinha uma memória fotográfica de tudo que ele tinha visto durante a vida. Então, mesmo quase cego, ele ainda assim não deixou de pintar, e não deixou de criar, e não deixou de transmitir a paixão que ele tinha nas obras. Muito bem, o que faremos hoje? Depois de termos essa aula sobre Monet, eu fiz aqui para vocês verem uma obra, né, com pontilhismo. Pontilhismo é uma técnica que a maioria de vocês já conhece, ó. Ela é feita com pontinhos, tá vendo? A Pro criou essa obra, tá vendo que tem a ver com a natureza. E o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que vocês escolham uma obra de Monet, qualquer obra. Certifiquem-se que é de Monet mesmo, tá? E aí vocês vão fazer a releitura dessa obra, criando a técnica do pontilhismo nessa obra. Então, vocês vão reler a obra do jeito de vocês. Então, por exemplo, eu vou pegar a ponte japonesa. Então, eu vou desenhar mais ou menos a ponte japonesa e eu vou usar a técnica do pontilhismo. Ó, esse aqui também eu tô fazendo, ó, que nada mais é que com a canetinha de vocês, vocês vão preenchendo de pontinhos para poder dar o aspecto que a Pro mostrou para vocês. Podem usar várias cores de canetinha. A única coisa que a Pro vai pedir para vocês é que vocês tomem cuidado por conta da ponta da canetinha. Não martelem a ponta da canetinha. Tomem cuidado, vão devagar. Mesmo aquela canetinha, que é o caso dessa, que tem a ponta vai e vem, que ela afunda, se vocês forem com muita força, vocês vão acabar estragando o material de vocês. Certo? Pessoal, queria que vocês postassem as atividades aqui na sala virtual. Tirem foto, uma foto nítida ou digitalizem, porque assim como toda atividade que a gente faz na sala de artes, essa atividade também vai estar valendo nota. Combinado? Então, eu espero ver os trabalhos lindos que eu tenho certeza que vocês sabem fazer. Vocês me mostram isso diariamente na sala de artes. E agora não vai ser diferente. Tenho certeza que eu vou ser surpreendida por muita criatividade e muito capricho de vocês. Certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!